Salve telanauta, olha eu aqui de volta, Heitor Teixeira trazendo mais um review, dessa vez sobre o 5º episódio da série Monarch, Legado de Monstros, The Way Out, ou A Saída. Se o episódio passado focou no Kentaro e na Mei, dessa vez foi a vez da Kate, onde as memórias dolorosas do dia G dela voltam à tona enquanto ela caminha pelas ruínas de São Francisco com o irmão e a, quem sabe, cunhada. Tivemos sim alguns avanços no mistério, mas tudo a passos de formiga. O drama familiar e pessoal tava lá nas alturas, e eles tiveram aí algumas tentativas frustradas de fazer um pouco de tensão e aventura. Porque de ação mesmo não teve quase nada, mas drama teve bastante. Dá uma dedada no botão do like, que é fácil, rápido, grátis e indolor. E ainda me ajuda a continuar criando conteúdo pra vocês. Então, né, manda ver. Considere se inscrever, vai ser muito bom ter você com a gente. Esse canal é pra gente inteligente e de bom gosto. Você é um desses? Então tá esperando o quê? Vem! Aproveite e ative o sino das notificações. Assim não tem erro e a gente não perde esse contato gostoso. Para você que não está acostumado ou acostumada com o momento dos telanautas e quer ver qual é que é, vou deixar as regras na descrição do vídeo, então dá uma conferida lá. Funciona assim, resumidamente. Você me manda um texto dizendo sua teoria, crítica, sugestão, pergunta, comentário, devaneio, o que quiser. Usando responda 2 pontos na frente. E aí, na semana que vem, a gente vai falar sobre o que você comentou sobre esse episódio aqui. Isso só não acontece quando chega o último episódio da temporada, porque depois eu não tenho outro vídeo para comentar. Mas até lá, sintam-se livres para participar. Como Monarch é coisa nova no canal, talvez a audiência que está interessada nessa série ainda não esteja embarcando, mas fica aí o convite. A partir desse ponto aqui, eu vou tratar das coisas dando uma recapitulada nos eventos mais importantes, principais da historinha e comentar todos eles com aquele bom humor característico aqui do Heitorzinho. Então, como a gente viu no final do episódio anterior, eles foram sim salvos lá pelo helicóptero, mas acabam ficando presos e detidos pela Monarch. O trio, Kate, Kentaro e Mei, mais o coronel Lee Shaw, acabaram aparecendo assim meio que surgidos do nada pro pessoal da Monarch, que não sabe exatamente o que fazer com eles. Então o que acontece? Seriam eles possíveis aliados ou quem sabe fontes de informação ou só pedras no sapato mesmo? Porque o que é no mínimo surpreendente é que, sendo filhos de quem eles são, o Kentaro e a Kate, o legado da Monarch, veja você, é deles. O que seria então a peça de desestabilização desse trio aí, é claro, é a Mei, já que ela é a mais misteriosa e a gente ainda não sabe exatamente o que pensar dela. Será então que eles funcionariam como bons recrutas? Mas se sim, recrutas pro quê? Porque a real função da Monarch nesses tempos mais atuais de longe não tá tão clara. De vez em quando eu faço aqui alguns comentários que são baseados naquilo que a gente vem vendo nos episódios que vão passando e até naquilo que a gente sabe sobre a Monarch nos filmes, mas isso tem flutuado bastante. Inclusive o personagem do Tim já pareceu ser um cara que tinha mais segundas intenções e de repente ele passa a aparecer um cara que tem ali uma motivação talvez até mais compreensível, uma coisa que você consiga entender e até dar suporte pro cara. Mas aí os caras fazem a coisa de um jeito que de novo tentam investir nesse negócio de manter sempre a ambiguidade para manter aquela coisa sombria, que eu não sei se necessariamente eu curto, porque a gente não sabe exatamente o que esperar do negócio, mas essa dúvida não é a coisa mais divertida do mundo. Se fosse, eu nem falava nada. O problema todo é tá faltando um pouco de clareza de qual é a real situação no qual os personagens estão investidos. E aí a gente assiste o negócio sem saber exatamente se a gente está torcendo a favor, contra ou se a gente só não está entendendo mesmo. E o coronel Lee Shaw
que é sim um dos fundadores da Monarch. Parece que não está em nada impressionado aí com o trabalho na atualidade da Monarch. E olha aí eles voltando a citar o papo da discrepância da idade dele que eu tinha comentado em vídeos anteriores. Será que tem alguém que está interessado nesse assunto justamente por essa característica aí de fonte da juventude? Porque as primeiras coisas que me vêm à mente seria que alguém de boa vontade, que tem o coração no lugar certo, estaria interessado em tentar arranjar um jeito de fazer isso se subverter para o bem da humanidade, expandindo o nosso tempo de vida, trazendo mais qualidade de vida para a humanidade. Por outro lado, sendo menos otimista, talvez alguém numa pegada meio indústria farmacêutica esteja tentando alcançar como é que se chega nesse resultado para poder fazer a patente disso e depois ganhar muito dinheiro com algo que deveria ser de todo mundo. E aí, é claro, depois de uma conversinha interna ali dos cabeças da Monarch, o trio é, entre aspas, deixado ir, aonde eles acabam conversando entre eles se eles seguem com a vida deles voltando para Tóquio ou se eles vão meio que procurar o tal do apartamento, o escritório de reserva do pai, na intenção de encontrar mais pistas e continuar se enfiando nessa lama aí. E é exatamente o que eles fazem, quando eles acabam seguindo para Auckland. E no anúncio do aeroporto a gente vê lá que está sendo ofertado uma espécie de bunker super moderno, super elegante e tal, apenas para pessoas que têm grana para forrar ali, uma espécie de segurança extra contra ataques de monstro, que é claro é o tipo de preocupação que você teria se você morasse num mundo onde o Godzilla e seus amiguinhos, ou inimiguinhos, existissem de verdade, mas que também vem para escancarar, ainda que de forma metafórica, essa divisão de classes, que mostra que pessoas muito ricas sempre têm muito mais chance de passar por situações melhores do que quem já está entregue às traças. E aí então chega o James, que é o colega de trabalho da mãe da Kate, para dar uma carona que eles não necessariamente estavam super felizes em aceitar. Carona para onde? Pro alojamento da FEMA, que é para onde eles acabaram levando a galera desabrigada de tudo quanto foi prédio e casa que desmoronou na área onde os bichos passaram e se enfrentaram. Meio que de improviso, meio que de emergência, mas daquele improviso que fica meio permanente depois de um tempo. Note a presença da FEMA no aeroporto desde que eles chegam. E só contextualizando, lembrando vocês o que significa a FEMA: Federal Emergency Management Agency, ou seja, Agência Federal de Gestão de Emergências. O objetivo principal da FEMA é coordenar as respostas a desastres que ocorram nos Estados Unidos e que superem os recursos das autoridades locais e do estado. O governador do estado no qual o desastre acontece deve declarar estado de emergência e solicitar formalmente ao presidente que a FEMA e o governo federal respondam ao desastre. Basicamente é o que acontece ali. O local onde aconteceu o confronto dos bichões chega inclusive a virar uma espécie de atração turística, onde a galera vai para ver o que aconteceu, como aconteceu, poder dizer que esteve lá. Mas também é o tipo do negócio que atrai todo tipo de maluco e inclusive teóricos da conspiração, que querem provar de algum jeito alguma coisa que não necessariamente tem a ver com a realidade. Mas, é claro, o lugar acaba se tornando área proibida. E aí, na hora de chegar lá aonde mora a mãe da Kate, a Kate vai mostrar pra mãe o filho que o pai teve com outra mulher. Constrangimento básico na cena. A coitada da mulher até tenta fingir que tá tudo bem, mas nunca tá, não é verdade? Aí, se isso já não fosse aquele golpe do destino para deixar qualquer um mega triste, a galera ainda avisa pra ela que estão pensando em ir justamente pra área proibida, para buscar pistas no escritório do pai, né? Ou seja, ainda que as chances de se trombar com algum tipo de monstro sejam praticamente nulas, as chances de encontrar com os militares não é. Então é claro que a mãe e até o James não curtem nada a ideia. Mas quem é que tem acesso ao local, que vai fazer de vez em quando umas escavações e tal, permitidas e legais, para poder devolver coisas como álbuns de família para as pessoas que saíram de lá às pressas, que podem então reaver um pouquinho das suas vidas pregressas
pelo menos do ponto de vista afetivo. A mamãe! Então lá vai ela e o James em seu caminhãozinho, com cara de inocente, fazendo aquela cara de estamos aqui, de forma completamente normal e natural, não é nada estranho. E, obviamente, nada que um suborno não resolva. O lugar, na escuridão e sem energia elétrica, ficou tétrico. Algo que realmente faz com que você tenha algum tipo de emoção pesada, negativa, isso é sem dúvida. Agora, é realmente muito irônico imaginar que algumas pessoas, mesmo tendo acesso a ver imagens assim, ao vivo, de perto, ainda desacreditem que a coisa aconteceu de verdade, achando e jurando de pé junto que tudo aquilo ali é uma espécie de engodo para poder esconder uma outra verdade que ninguém sabe dizer exatamente qual é, ou talvez até para desvalorizar o mercado imobiliário local e fazer vendas em outros lugares subirem. Ou seja, tem todo tipo de maluco no mundo. Lembrando, telanautos e telanautas, que a ficção científica é uma ferramenta excelente para fazer comentário social, refletindo coisas do nosso mundo real. Então é óbvio que tem algumas coisas ali que estão sendo plantadas que são só aquela coisinha que tinha uma piscadinha para falar, vê, nós sabemos desse assunto. Estamos dando aqui o nosso jeitinho de falar a respeito. Sarcástico como sempre, o coronel julga a Monarch simplesmente incompetente, já que eles tiveram 60 anos para se preparar para o dia G, que foi aquele fiasco, aonde chegou lá o Godzilla e trombou com outro bichão. Mas e se o Godzilla tivesse perdido, o que essa galera ia ter a menor condição de fazer? Então, curiosamente, essa cidade onde eles estão cruzando para chegar no tal do escritório, principalmente apagada à noite e sem energia elétrica, em ruínas e tudo mais, lembra muito a vibe do que a gente vê num outro filme, também com o Kurt Russell, do Fuga de Nova York. Então a Kate tem um flashback de antes do ataque, com a sua namorada, que mostra inclusive que elas estavam pensando em morar juntas. Aí numa tentativa do roteiro te deixar ligeiramente nervoso, porque a cena que nem dura o suficiente, eles têm um encontro com uma patrulha militar e acabam arranjando um jeito de usar os gatos para despistar os caras. Aí eles vão e me enfiam o trio fazendo uma cena de cantoria, que era basicamente eles pedindo para se ferrar, mas no fim das contas nem foi isso que fez eles terem problema de novo com outra patrulha em outro lugar. Foi só o fato deles serem descuidados. Bando de mocorongo. E aí, é claro, eles acabam fugindo pro metrô, o que por si só já seria algo de roer as unhas, porque sempre é uma situação que deixa qualquer um aflito. Pelo confinamento, pelas características, pelas ruínas, por aquele monte de destroços e o fato de você possivelmente estar sendo caçado. Agora, tirando tudo isso, ainda tem os flashbacks perturbados da Kate. Eu, particularmente, não comprei muito essa situação dessa cena não, por um motivo muito simples. Primeiro porque esse trio dá muito mole. Eles andam falando alto, não são cuidadosos e ainda andam com as lanternas ligadas. Já os militares que estão aí, teoricamente, fazem isso há tempos. Deve ser uma área meio comum para eles. Coisa que, ainda que uma pessoa tivesse vivido nessa cidade, não pode dizer que conhece o mapa, porque o mapa mudou. Tanto tem prédios caídos quanto carros atravessados na rua, que não é exatamente o saber chegar do ponto A ao ponto B, mas o como fazê-lo. Essa galera teria muito mais a chance de catar o trio do que como foi mostrado, que pareceu uma coisa assim, meio infantil. E eu não sei se eu gostei muito não. E aí, por falar em flashback, a gente vê que a Kate é uma baita de uma hipócrita, já que ela também tem uma vida dupla. Então olha aí, episódio de Monarch do Godzilla, escrito pelo Nelson Rodrigues. Quem diria? E chegando no prédio, tome lance de escada, mas lá dentro, ao invés de encontrar as coisas num cofre, talvez elas estejam mesmo num mapa. E aí, apesar de achar meio confuso e meio conveniente essa coisa da galera entender e conseguir chegar numa resposta do como sacar qual é que é a do mapa, porque quando os caras querem, os personagens são super inteligentes. Em outros momentos eles parecem uns tapados. De qualquer forma, o pai do Kentaro e da Kate conseguiu arranjar um jeito de prever os locais, os caminhos aonde devem acontecer as próximas aparições. Veja você. E como tinha sido dito quando eles chegaram à noite, que o horário das 8 da manhã era limite e o sol tá nascendo lá fora, é hora de vazar.
Quando eles chegam em segurança então, a Kate acaba contando pra mãe que o pai não morreu no Alasca, possivelmente, e também explica o que esse cara fazia. Ele não trabalhava com satélite, na verdade, esse maluco trabalhava por uma organização que cuidava do Godzilla. E quem no episódio acaba afundando ainda mais na sua escala de cinza é a May, que parece que está inclinada a fazer conchavos com a Monarch para conseguir o que quer. Seria ela então uma espiã, uma agente dupla ou apenas uma mulher desesperada? Mistérios. Foi então, na minha humilde opinião, um episódio bastante morno, que até que fez bom uso do seu lado humano e emocional dramático, mas que deixou outros elementos mais característicos de um universo que envolve monstros gigantes muito de lado. Podia não ter sido tanto, né? Eu não tô cobrando então necessariamente que eles encontrem e enfrentem um monstro por episódio, mas que faltou um negocinho ali mais Metal Gear, deles andando sorrateiramente e fazendo sucesso. Faltou. Essa infiltração aí da Zona Proibida podia ter sido pensada como um episódio de ação, deixando um pouquinho, só um pouquinho, de lado o sentimentalismo. As conexões que foram feitas até que tem potencial para trazer coisas bacanas para próximos episódios, mas de qualquer forma, os elementos usados para contar as coisas aqui foram meio genéricos e podiam ter aparecido fosse numa série de zumbi ou numa série de invasão alienígena que meio que chegava no mesmo lugar. Por exemplo, o que eu quero dizer de focar um pouco mais no tema, eles podiam ter colocado um esquema de que talvez eles tivessem que tomar cuidado com radiação residual dos monstros. Talvez dos lugares onde os raios do Godzilla pegou, ou do sangue dele, sei lá. Ou talvez até algum tipo de vírus ou parasita que ele deixa para trás, que tivesse que ser contido ali naquele local. Então pelo menos o citar isso e dizer que isso está diretamente relacionado com os Titãs poderia ter lembrado a gente por mais tempo que o tema era esse. Não deixando de forma tão aberta que basicamente podia ser qualquer coisa pós-apocalíptica ali que ia caber ainda igual e não ia fazer a menor diferença. E aí a gente acaba chegando então na metade do arco da temporada. Vamos ver o que vem pela frente. Apesar das reclamações, que eu nem sei se são reclamações, são mais comentários, eu tô sim gostando da série, só espero que ela não continue tão morna daqui pra frente, porque senão vai ser bem broxante. Então galera, não sei se a Apple TV Plus chega a ser uma das mais populares por aqui, não sei se tem muita gente assistindo, os números andam bem baixos, mas de qualquer forma eu quero saber a opinião de vocês. Estão assistindo? Não estão assistindo? Se não estão assistindo, por quê? Não tem interesse no tema? Não tem interesse no streaming? O que é? Comentem e a gente continua esse papo. Quem quiser participar do Momento dos Telanautas também sinta-se muito bem-vindo. Vou deixando 2 sugestões para vocês aí na tela para seguirem curtindo o meu conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, galera, e até mais.